Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Tô aqui hoje para ensinar para vocês um modelo de necessaire higiene do bebê, que na verdade é a primeira peça do enxoval do bebê Marcos, que é o meu nenenzinho que está aqui na minha barriga, que é a necessaire higiene do bebê numa versão assim mais necessaire box mesmo. Vai ser a versão 3.0 de necessaire do bebê aqui do canal. Eu vou deixar todos os outros modelos linkados para vocês aqui na descrição do vídeo. E essa daqui tem a abertura, cabe muita fraldinha aqui dentro, cabe o lenço umedecido, vai caber pomadinha também. E é um modelinho mais compacto para levar dentro da mochila maternidade, que é uma peça que eu também vou gravar a aula dela para vocês, tá bom? Aqui na descrição do vídeo eu deixei o link para você adquirir a modelagem dessa peça aqui por um valor bem simbólico. Então é só você clicar no primeiro link que aparece aqui na descrição do vídeo. Vamos lá costurar? A primeira coisa que vocês precisam saber em relação ao molde é com o molde dos espelhos, principalmente o da parte da frente, tá? Aqui na parte superior, o cantinho arredondado dele, ele é um pouquinho maior do que na parte de baixo, tá? Então, se por acaso você for fazendo um material que tem direção, no tecido que tem direção, você precisa se atentar na hora de riscar. A parte de cima, ela tem um arredondado maior do que na parte de baixo. Essa parte do centro aqui, onde a gente utiliza para colocar o lenço umedecido, no molde para você, quando você imprimir ele vai estar todo pontilhado. Nesse pontilhado, você vai cortar pra gente ter ele vazado desse jeito, pra gente conseguir riscar ele no nosso material e trabalhar com tranquilidade, tá bom? Então, o molde do corpinho, depois que você fizer a impressão dele, ele precisa estar desse jeito assim, prontinho pra gente poder trabalhar, ok? E é por esse molde que a gente vai começar a nossa confecção. Os demais moldes, enquanto eu faço a minha peça, eu vou falando pra vocês sobre os moldes durante a confecção dessa aula, tá? Mas é uma peça simples, não tem segredo não. O molde da parte da frente, o espelho da parte da frente, ele tem a abertura por onde a gente vai colocar o nosso lenço umedecido, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei os meus materiais aqui, ó, cortei tudo maior na volta toda, porque essa parte da frente, ela é importante estar maior para facilitar a nossa costura. O excesso que tiver a mais aqui, a gente consegue refilar depois com bastante facilidade, tá bom? Então, o que que eu fiz? Peguei o meu material principal, eu estou utilizando um Aquablock, que ele é um material hipermeável, tá? Parece mesmo com um tecido, ó, eu tenho um pedaço dele aqui, ó, que eu não estruturei. Ele é como se fosse um tecido, é bem maleável, costura super facilmente na máquina doméstica, tá? Se você quiser utilizar esse tecido aqui na máquina doméstica, ele vai costurar. Isso vai depender só da questão do estruturador que você for utilizar, tá bom? Aqui eu estou com o meu Aquablock estruturado numa manta torneada, que eu fiz a união dele usando uma cola spray definitiva, tá? Se você quiser fazer quilt livre ou fazer uma metalacê na sua peça, você pode ficar à vontade. Lembrando que essa necessaire você também pode fazer ela no tecido tricoline, só que você precisa estruturar. Eu te oriento a utilizar uma manta R2 para fazer essa peça, para deixar ela mais firme, tá bom? Então, cortei o meu Aquablock e estruturei ele aqui na minha espuma torneada. Fui lá e cortei no meu forro também. A minha peça inteira, fora a parte da aba, que eu tô utilizando o tecido comum, a parte interna dela toda eu estou utilizando o bagum, mas você pode substituir por tecido também, não tem problema nenhum. Cortou maior na volta toda, você vai posicionar o seu molde no avesso do seu tecido de forro, que ele está assim, ó, direito com o principal. E eu fui lá e risquei aqui na volta toda com uma canetinha que some depois com o calor, tá? Com o calor do ferro eu vou conseguir apagar isso aqui. Riscou, a gente vai passar uma costura em cima, bem em cima dessa marcação, com o menor pontinho da máquina. Depois a gente vai cortar todo o excesso, dar uns piques aqui nesse cantinho arredondado, desvirar e fazer uma costura de pesponto, tá? Vocês vão acompanhando aí comigo. Prontinho, já tô com essa parte do meio aqui do centro, a abertura finalizada. Já fiz uma costura de pesponto na volta toda. E o resultado final é esse daqui, tá? Eu fiz uma costura de segurança prendendo esse forro aqui nas laterais junto com o meu material principal, só pra facilitar aqui
pra riscar o meu molde por cima e eu conseguir costurar sem ele ficar sambando lá embaixo. Feita essa costura, a gente vai pegar o nosso molde, vai posicionar aqui por cima dessa abertura, deixando alinhado bem direitinho a abertura, vai riscar o molde na volta toda e vai passar uma costura por cima dessa marcação. Em seguida, a gente vai refilar todo o excesso de material que tá sobrando bem próximo da nossa costura, pra deixar o nosso molde já prontinho do tamanho que a gente precisa, tá? Prontinho o molde refilado, ele vai ficar desse jeito assim. Agora, antes da gente partir pra nossa aba, que a gente precisa costurar ela aqui por cima, eu já vou pegar o espelho da parte das costas, que ele já tá aqui cortado na medida do molde certinho, só que na parte de trás não precisa da abertura. Então, eu já fui lá e já risquei ele no meu tecido principal, o tamanho do espelho da parte das costas que não tem abertura. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu forro correspondente a essa parte aqui, vou colocar assim, ó, avesso com avesso, a parte do estruturador em contato com o avesso do bagum, vou costurar tudo na volta toda e vou refilar o excesso de material, porque aí a gente já vai estar com os dois espelhos preparados aqui. Espelho de trás finalizado, já tá com o forro costurado nele. Então, a gente vai ficar com os nossos dois espelhos dessa forma, ó. O da frente, ele tem a abertura e o da parte de trás, ele é completamente fechado. Eu preciso encontrar os centros desses meus dois espelhos aqui, por isso, eu vou dobrar no meio assim, ó. Vou prender com os grampinhos aqui na lateral, pra certificar de que vai ficar marcado no centro certinho. Aí, eu vou vir aqui, vou marcar o centro na parte de cima e na parte de baixo. A mesma coisa, eu vou fazer com o espelho da parte das costas, tá? Voltando aqui pro espelho da parte da frente, eu vou trabalhar agora na parte da minha aba, que vai ser costurada aqui por cima, tampando essa abertura, tá? Vou reservar o meu espelho e vou mostrar pra vocês a aba. Tem um molde pra vocês na apostila, o tamanho certinho dessa aba. Vocês vão riscar ela uma vez no seu tecido principal, uma vez no seu no seu material de estruturação e uma vez no seu material de forro. Aqui, como eu fiz um bordado, eu já estruturei o meu tecido na manta R2, deixei ele bem estruturadinho. Fui lá, fiz o meu bordado e no final eu colei aqui por trás o meu tecido de forro. Como é uma manta R2, é só passar com ferro, ele já vai grudar. Eu já vou ter a minha aba prontinha pra poder trabalhar, tá? É bem simples, é só cortar tudo bem cortadinho, passa uma costura em cima da marcação, depois os excessos você refila. A aba tem que estar desse jeito aqui pra gente poder trabalhar. Nessa minha aba, eu vou fazer um acabamento aqui, ó, nessa parte de baixo todinha, utilizando uma dessas rendinhas aqui. Eu não sei o nome certo dessa aqui, eu não sei se é passamanaria, eu acho que é passamanaria mesmo o nome. E eu vou colocar ele aqui na parte de baixo, principalmente nesse cantinho arredondado, pra fazer um charme. Se você não quiser utilizar esse tipo de aviamento aqui, você já pode vir fazendo acabamento com viés nessa parte de baixo. A parte superior não precisa colocar nada, não precisa fazer acabamento com viés, porque ela vai costurada no corpo da nossa peça. Então, o acabamento é somente nessa parte de baixo e vai ficar livre pra você fazer do jeito que você quiser, tá bom? Aba finalizada, falta passar no ferro, né? Porque pra assentar esse viés que eu fiz aqui na volta toda, mas eu vou deixar pra fazer isso depois. Encontrei o centro dela aqui na parte superior, eu vou costurar ele aqui, ó, no espelho da parte da frente, que é o espelho que tem a abertura. Vou encontrar centro com centro, vou prender com um grampinho. E a minha costura vai ser feita aqui na parte superior, só que eu vou fazer ela aqui pelo lado avesso do meu tecido, do meu material, tá? Pelo lado do forro. E vai ficar desse jeito assim, ó, a nossa aba. Nesse processo aqui, eu vou fazer a aplicação de vivo na volta toda, utilizando o vivo de plástico. Vou fazer isso no meu material da frente, o espelho da frente,
e no espelho da parte das costas, tá? Então eu vou fazer a aplicação do vivo e já volto pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Se você não quiser utilizar vivo, não precisa, você pode pular essa parte, ele é totalmente opcional, tá? Eu vou fazer a aplicação e mostro pra vocês. Vou aplicado na volta toda, nos dois espelhos, a parte das costas e a parte da frente. E nesse aqui da parte da frente, eu já coloquei os meus elásticos que vão servir pra segurar o lenço umedecido aqui dentro, tá? A marcação aqui é do centro pra cá, 3,5, você posiciona o seu elástico e costura. A mesma coisa aqui embaixo, do centro pra cá, 3,5 cm, posiciona e costura. Repete o mesmo processo do lado de cá. A medida desse elástico tá na apostila pra vocês, tá? Eu deixei ele assim com um pouquinho de folga, porque depois vem o lenço umedecido e não pode ficar muito esticado. Então, a medida que eu deixei pra vocês na apostila é o suficiente pra esse projeto. Agora, o que eu vou fazer? Vou posicionar um botãozinho aqui, ó, eu vou usar botãozinho Rita, porque o meu botão imantado, ele acabou. Mas se você estiver utilizando botãozinho imantado, pode também, na verdade, eu acho que é a melhor opção. Mas se não tem, a gente usa o botão Rita mesmo. Eu vou fazer a aplicação dele aqui na aba, vou vir aqui, vou posicionar em cima do meu material principal do corpo e vou fazer a outra aplicação dele aqui. Aí a gente vai ficar com os dois espelhos prontos pra gente poder finalizar lá na frente, tá? Então, eu vou fazer a aplicação do botão e já volto com vocês. Próximo passo agora, a gente vai costurar o nosso canal do zíper. Já peguei o meu molde do meu canal do zíper, ele tá assim, ó, inteiro, a medida certinha que eu preciso. Ele tá inteiro, porém dividido na metade. Depois que você fizer a união desse molde sem sobrepor, porque se você sobrepor, você vai perder medida. Então, não pode sobrepor, tá? Depois que você fizer a união desse molde, você vai ter um quadrado, você vai ter um retângulo compridão, assim, do jeito que vocês estão vendo desse vídeo. Aí, você vai pegar esse molde do canal do zíper, vai lá e vai riscar no seu material principal. Riscou no seu material principal, você vai dividir ele no meio, que a gente vai costurar o nosso zíper aqui no centro. Para esse canal do zíper, eu tenho aqui um pedaço de bagum também, que no caso do canal do zíper, eu sempre corto maior, tanto na largura quanto no comprimento, para facilitar a minha costura lá na frente. Os excessos a gente refila depois, tá? Para esse canal do zíper, eu tenho aqui um zíper de número 5, que é um pouquinho maior nas duas pontas para facilitar a passagem do cursor, que ele já tá aqui. Eu vou utilizar somente um, mas se você quiser colocar dois, pode ficar à vontade. E o molde do fundo é a mesma coisa. Você vai pegar as duas metades desse molde do fundo, vai encostar o molde no outro e vai fazer a união desses dois com uma fita crepe, uma fita adesiva, sem sobrepor um molde em cima do outro, tá? Muita gente me pergunta, ah, Priscila, eu juntei e ficou menor, por quê? Porque não pode sobrepor. Eu sempre explico isso pra vocês aqui na hora de mostrar quando o molde tem união. Então, você nunca vai sobrepor um molde em cima do outro, seja molde de fundo, de canal do zíper, de espelho, nunca pode sobrepor. Você vai encostar um do ladinho do outro, vai colocar uma fita e vai fazer a união desse molde. Tá com ele inteiro, você vai lá e vai riscar uma vez no seu material principal e uma vez no material de forro. No caso do forro, a medida do comprimento dele tem que ser a medida exata do molde. A largura eu deixo um pouquinho maior para facilitar a costura, mas no comprimento tem que ser a medida exata. Para o canal do zíper e do fundo, eu não vou utilizar nenhum tipo de estruturador, porque eu acho que não tem necessidade, é uma peça pequena, ela vai ser levada dentro de uma outra bolsa ou de uma mochila. É só para carregar lenço e fralda, então não vai carregar nada muito pesado. Então, eu só estruturei os espelhos, frente e costas, para deixar a minha peça mais estruturadinha, mais bonitinha. E a parte do canal do zíper e do fundo, eu não vou utilizar o estruturador. Você pode utilizar se você quiser, eu não vou usar, tá bom? Então, eu vou começar a costurar o meu zíper aqui, ó, de forma simples, do jeito que a gente sempre faz, eu fiz várias vezes aqui no canal. A gente vai pegar uma das partes que a gente cortou, aonde a gente cortou, a gente vai costurar o nosso zíper. Os dentinhos do zíper assim, virado pra baixo, em contato com o nosso tecido, a gente passa uma costura. Com um pezinho de máquina, que eu uso esse calcador normal, eu não gosto de usar o calcador pra vivo, fininho, só em alguns casos específicos, tá?
porque eu acho que perde medida. Então, você passa a sua costura e a gente vai costurar o zíper aqui, o forro aqui por cima depois. Costurei, vai ficar desse jeito. Eu vou pegar esse meu forro, não vou dividir ele, tá? A gente deixa pra dividir depois. Vou pegar o direito dele, vou colocar por cima aqui do meu zíper, do avesso do zíper. E vou vir passar essa costura aqui no avesso do material principal, pra gente conseguir passar essa costura bem em cima da primeira costura que a gente fez. Feito as duas costuras aqui, a gente vai puxar forro e material principal para um lado, desse jeito. Pode vincar aqui com o dedinho, ó, pra ficar bem certinho. Puxa o seu zíper todo pro lado de cá, faz uma costura de pesponto em cima do zíper, fecha essa lateral, essa daqui e aqui, pra gente poder finalizar. Costurou o seu material, a gente vem aqui com a nossa tesoura e pode refilar esse excesso de forro aqui que tá sobrando, bem rente com o material principal, pra gente utilizar ele lá do outro lado na costura da outra metade do canal do zíper. O processo aqui de costura é a mesma coisa que a gente fez aqui, tá? Tudo exatamente igual, não muda nada não. Terminei de fazer a costura do meu zíper e aqui, ó, ele deu uma diferença. Tá vendo que esse lado ficou mais pra cima do que esse daqui? Eu até deixei pra mostrar pra vocês que tem como consertar. A gente pega esse nosso zíper, vai abrir ele, destacando as duas perninhas dele, deixando assim. E a gente vem e passa o nosso cursor, deixando ele bem alinhadinho aqui na parte de baixo. Quando isso acontecer com você, não se preocupa, tá? Tem como resolver. É só você abrir e passar o seu cursor. Aí a gente vai passar esse cursor, vai tirar ele lá do outro lado, né? Porque a gente tá usando um zíper só, um cursor só. Aí a gente fecha, tira ele, passa mais uma vez e deixa ele posicionado aqui no centro. Do jeito que eu vou fazer agora, olha só. Zíper posicionado aqui no centro, né? Cursor posicionado aqui no centro. Se você for colocar dois, é só você passar um do lado de cá ao contrário, encontrando os dois aqui no centro, tá? Mas basicamente é só isso daqui. Eu vou fazer dois puxadores aqui no meu zíper, utilizando o próprio retalho do material principal que eu estou utilizando, tá? Então, eu vou dobrar aqui no meio, ó. Mais ou menos 4 centímetros essa tira, tá? Então, aqui, ó, uma tira de 4 centímetros. Já dobrei as duas pontinhas pra dentro, vou dobrar mais uma vez e vou fazer assim, ó, um tirante. Vou costurar ele aqui, ó, no finalzinho desse zíper. Já pra deixar esse zíper fechado, meu cursor não abrir e pra funcionar de puxador depois. Resolvi colocar um só aqui, porque do lado de cá, eu vou colocar a alça de mão da minha necessaire, tá? Então, se você não for colocar a alça, coloca um do lado de cá também. Mas eu acabei lembrando que eu vou colocar essa alça, então, do lado que fecha o meu zíper, né, do lado que eu vou colocar a minha alça de mão, que vocês vão ver já já, não precisa colocar puxador, somente em um dos lados, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, vou pegar a parte do fundo e vou fazer assim, ó, direito com direito aqui por cima. E aqui, eu vou passar uma costura com a margem de 1 centímetro. E tem que obedecer essa margem de costura, porque foi a margem calculada para esse projeto, tá? Primeira costura feita, a gente pega o nosso material de forro, coloca ele aqui, ó, forro em contato com forro, alinhando as laterais, até porque o nosso forro tá cortado exatamente na medida do comprimento do molde, né? Então, tem que se atentar para não faltar o material depois. Posiciona e passa a costura bem em cima da primeira costura que você fez. Costurou o material principal e material de forro, a gente vai jogar tudo pra trás, inclusive o forro, e vai fazer a costura de pesponto. Antes de prender esse canal do zíper na parte do corpinho, o que que eu vou fazer? Eu vou medir tudo na volta toda,
para conferir a medida desse meu fole e evitar de que fique faltando material depois ou sobrando material. Por quê? Quem me acompanha aqui há mais um tempo sabe que eu tenho um probleminha básico com vivo, e sempre que eu costuro vivo na minha peça, sempre dá alguma diferença, tá? Não que o molde esteja errado, mas porque isso sempre acontece comigo. Se eu não tivesse costurando vivo, ia encaixar certinho, tenho certeza. Mas a gente não quer ficar desmanchando o material depois, uma coisa que eu detesto é ficar desmanchando. A gente vai perder um pouquinho de tempo aqui agora pra aprender, pra ver se tá faltando, antes de dar seguimento, tá? Mais ou menos aqui o centro do meu canal do zíper eu marquei aqui com o meu dedo, não fiz pique por enquanto, tá? Eu vou juntar assim, ó, direito com direito e vou prender tudo na volta toda, como se eu já fosse costurar, como se já estivesse fazendo a costura definitiva. Aí a gente vai prender tudo nessa direção, aqui, e vai prender a parte do forro também, pra gente ver se vai sobrar alguma coisa aqui no final ou não, tá? Prendi tudo na volta toda, ó, vocês estão vendo que é só juntar direito com direito, tá? Dessa forma, como se a gente já fosse fechar. E aqui no final a gente consegue perceber que sobrou um pouquinho dessa parte do fundo, tá? No meu caso, eu falei com vocês, toda vez que eu faço vivo, sempre dá uma diferença. Às vezes dá, às vezes não dá. Eu nunca sei o porquê, não sei se eu puxo demais o vivo na hora de costurar. Por isso que eu ainda nem gravei vídeo ensinando a como costurar esse vivo, porque eu ainda estou aprendendo. Mas eu juro que quando eu aprender direitinho eu mostro pra vocês, tá? Chegou aqui no final, eu deixei a margem de costura, que é 1 centímetro, e vou deixar aqui também a 1 centímetro. Aí a gente vai juntar material com material assim, ó. Tá vendo aqui no cantinho? A gente junta os dois encaixadinho e faz a marcação de onde a gente vai precisar costurar. Tem que deixar a margem de costura, tá? A mesma que você deixou do lado de cá, pra deixar bem resistente. Marcou, a gente pode soltar todos esses grampinhos aqui, que a gente já sabe o tanto que a gente vai precisar refilar desse material. Depois que você cortar o excesso no material principal, você precisa cortar também no forro, tá? Que a gente precisa refilar ele também pra não sobrar depois. Aí a gente vem aqui com a nossa canetinha, marca e faz o corte. Refilou esse material, a gente pode voltar aqui, ó, e fazer a costura da continuidade. A gente vai juntar direito com direito. E vai passar a costura aqui, ó, na marcação que a gente tinha feito, com a margem de 1 centímetro. Passou essa costura, a gente joga o nosso forrinho aqui por cima, alinha aqui na parte superior, porque a gente refilou, né? Então, tem que alinhar. A gente vem e costura aqui por cima. Feita a costura, é só fazer a costura de pesponto. Vou aproveitar para fechar esse forrinho aqui nas laterais, na parte do fundo, porque ele tá solto. Feita essa costura de união aqui, de segurança, a gente pode refilar o que tiver sobrando, tá? O próximo passo aqui no nosso fole é a gente encontrar o centro dele. Vou fazer a união aqui, ó, de costura com costura. Vou fazer isso dos dois lados. Aí a gente abaixa tudo e faz a marcação central aqui, ó. E nesse caso eu vou fazer um pique pra ele ficar bem visível pra costurar depois. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, na parte do canal do zíper. Nessa etapa aqui, a gente vai juntar direito com direito, do mesmo jeito que a gente tinha feito antes, só que nesse caso aqui, o nosso fole já tá completamente fechado. A gente vai unir pique com pique, né, parte central com parte central, vai alinhar tudo na volta toda e vai passar uma costura. Só que antes, alinhar tudo na volta toda, e antes de fazer essa costura, a gente vai colocar a nossa alça. Mas eu vou prender tudo aqui e antes de costurar, eu mostro pra vocês aonde que a gente vai fazer a colocação dessa nossa alça de mão, tá? A alça de mão, eu estou utilizando um pedaço de couro montana, mas você pode utilizar alça chique também sem problema nenhum, tá?
Essa minha alça aqui, ela tem 3 centímetros de largura e a medida dela tá na apostila pra vocês. Eu vou colocar ela, ó, eu vou mostrar do lado de cá, mas eu vou prender primeiro lá embaixo. Ela vai bem acima aqui, ó, dessa costura de união do canal do zíper com a parte do fundo. É aqui que eu vou deixar ela presa. Eu vou até prender aqui desse lado, porque já eu já vou prender a parte de trás da minha necessaire. Essa outra ponta aqui, a gente vem e encaixa ela aqui, ó. A gente vem e encaixa ela aqui por dentro na mesma posição, dessa marcação pra cima. Lá dentro vai ficar desse jeito assim, ó. Conseguem ver? Olha aqui como que fica bonitinha essa alcinha, tá vendo? É aqui que ela vai ser colocada. Aí agora, eu vou prender tudo na volta toda, usando a margem de costura do meu vivo, que foi a margem que eu... Usando a margem de costura do meu vivo. Se você não estiver utilizando vivo, pode ser a margem de costura da sua máquina mesmo. Meio centímetro, 0,75, depende da máquina que você estiver utilizando para costurar, tá? Costura tudo na volta toda. E o acabamento eu vou fazer ele com o viés de boneon, tá? Que eu acho que para acabamento interno, assim, é o melhor viés que tem. Lembrando que você tem que se atentar à posição do seu canal do zíper, tá? Eu vejo muita gente costurando isso aqui errado. O canal do zíper, ele fica virado para a parte de cima. É só questão de prestar atenção mesmo na hora de fazer a sua peça. Então, eu vou costurar tudo aqui na volta toda e você faz a mesma coisa aí, ok? É finalizada, olha só esse resultado aqui, que coisinha mais tchutchuquinha. Ó, a tampinha do lenço umedecido cabe perfeitamente aqui dentro. Coloquei o botãozinho Rita aqui na parte da frente, na aba, como eu disse pra vocês, mas o botãozinho imantado aqui cairia super bem, tá? Eu não coloquei porque eu não tô tendo aqui no ateliê. Aqui na parte interna, eu coloquei o saquinho de lenço umedecido aqui na frente e coloquei alguns tecidinhos dobrados aqui. Mas se você colocar o lenço umedecido de pouca quantidade, que é o de 50, que é o menorzinho, ele vai caber tranquilamente aqui de 6 a 8 fraldas aqui na parte de trás, sem falar na pomadinha também, tá? Mas se você colocar um lenço umedecido maior, vai caber menos fralda, aí vai da sua necessidade, da necessidade da sua cliente, tá? Mas o resultado ficou impecável, vocês viram que é uma peça fácil de fazer e eu tenho um aviso muito importante. Se você for fazer essa peça aqui no tricoline, eu não sei se durante o vídeo eu falei com vocês, mas se você for fazer no tecido tricoline, você tem que estruturar ela por completo. Aba, os espelhos, canal do zíper e o fundo também, tá? Mas aí você vai adaptando com os materiais que você estiver utilizando. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, não vá embora sem deixar o seu joinha nesse vídeo, que ele faz toda a diferença, ajuda muito na divulgação do meu canal. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!